E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Esta aula é para você, aluno da terceira série do ensino médio. O tema da nossa aula é as relações de trabalho no campo. Hoje eu estou com a ajuda do meu amigo intérprete, Jackson, para que esta aula chegue até você com maior clareza e para que você fique por dentro de todo o conteúdo que será ministrado hoje. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui com vocês contribuindo nesse processo de ensino-aprendizagem. Quando fala-se das relações de trabalho no campo, a gente vai falar na aula de hoje apenas uma introdução de quais seriam essas relações de trabalho no campo, como se desenvolve essa relação de trabalho no campo. As próximas aulas nós traremos temas como estrutura fundiária, reforma agrária. Então fica ligado na aula de hoje para que você consiga compreender melhor as aulas seguintes, tá ok? Então vamos lá. Relação de trabalho no campo. A gente começa aí falando sobre o trabalho familiar. É isso mesmo que você pensou. Trabalho familiar, ele utiliza a mão de obra familiar. Então, com poucas ferramentas, ferramentas mais manuais, tecnologia inexistente e geralmente esse trabalho familiar eles fazem para o consumo da família, que também pode ser chamado de agricultura de subsistência, onde eles podem consumir ou mesmo vender, mas não para grandes mercados, ou seja, para exportação. Eles podem vender, mas para o mercado local. Aí é chamado de agricultura familiar, também chamado de trabalho familiar, ok? Entre as relações de trabalho no campo, nós vamos encontrar os poceiros. Quem nunca ouviu falar esse nome? Então, poceiros são trabalhadores rurais que eles ofertam a sua mão de obra, eles não são donos da terra, eles não têm o título definitivo daquele local. Eles moram no local, às vezes cedido pelo governo, mas eles não são os donos, então eles trabalham, produzem naquele local, que pode ser para ser vendido no mercado local ou também para a sua sobrevivência, no caso da agricultura de subsistência e agricultura familiar, ok? Nós também podemos encontrar a parceria. Esse nome se refere àquela pessoa que não tem terra e que trabalha na terra de alguém. Ele cede a sua terra para alguém trabalhar. Ele é o dono da terra e cede para aquela pessoa trabalhar, e aquela pessoa que é o parceiro, por isso que vem o nome parceria, ele vai trabalhar naquela terra e vai dar parte da produção para a pessoa, uma porcentagem do que ele ganha para o dono da terra, que pode ser pago mesmo com a produção, com o que ele produz ali na plantação, milho, feijão, arroz, o que ele estiver plantando, ok? Aí, essa parceria aí dos dois, né, ajuda tanto um contra o outro que tem a terra, mas não quer produzir ou não tem habilidade, e cede para o outro que é agricultor e quer trabalhar aquela terra, ok? Aí nós temos também o arrendatário, esse aqui é diferente um pouco. O que é arrendar? Arrendar é uma espécie de aluguel. Digamos que o cara ele tem dinheiro, ele tem condições econômicas, mas ele não tem uma terra para plantar, para fazer o seu plantio, a sua agricultura. Então ele aluga a terra de alguém que está lá com a sua terra parada, ele não está utilizando, então é uma espécie de aluguel, e é chamado no campo, isso é chamado de arrendamento. Ou seja, eu alugo aqui a minha hectare de terra para que esse agricultor, essa pessoa que quer trabalhar, para que ele possa plantar. Esse arrendamento não serve só a questão do plantio. Algumas pessoas também que têm gados, às vezes alugam áreas de campo também, para que as suas cabeças de gado fiquem ali por um tempo, principalmente nesse período aí de estiagem, quando o pasto seca bastante e eles precisam deslocar esse gado para outros lugares também, ok? Tranquilidade até aqui? Vamos lá. Nós vamos ter também o trabalho assalariado temporário. O que seria o trabalho assalariado temporário? São esses trabalhadores que eles vão para o cultivo durante o período da safra, da colheita. Nós vamos ter aí os cortadores de cana, que quando chega o período, né, do corte da cana, eles são contratados
por aquele período, até terminar aquele serviço. Por isso que são chamados de trabalhadores assalariados temporários. Não é algo que ele vai ter a carteira assinada, ter os seus direitos trabalhistas regulamentados como deveria, porque ele vai trabalhar só enquanto durar aquela safra, só durante aquele período ali, tá? E é chamado de trabalhadores assalariados temporários, isso no campo, porque a gente sabe que existe trabalhadores temporários em todos os setores aí, mas nós estamos falando especificamente aí do setor aí do campo, da agricultura, tá bom? E vai ter também o trabalho escravo no campo. Como é que acontece isto? Isto a gente pensa que é coisa antiga, que atualmente não existe, mas já ainda continua existindo esse tipo de trabalho escravo no campo. Isto acontece porque muitas das vezes o trabalhador, ele vai para aquele local ali da colheita, do plantio, ou cortar lenha, alguma coisa, construir naquele local ali, e ele às vezes adquire algumas dívidas com o patrão quando está ali. Então ele não consegue pagar e ele fica trabalhando sem receber. Já houve várias denúncias, então a Polícia Federal acaba recebendo essas denúncias e vai até o local tentar investigar essas situações de trabalhadores que estão trabalhando de forma desumana e sem receber o seu salário, sendo enrolados pelos patrões que dizem que vão pagar depois, vão pagar no final da colheita e acaba não pagando. Então essas pessoas sofrem isto e é chamado de trabalho escravo, que quando denunciado, as pessoas que estão praticando recebem as punições devidas, né? Ou pelo menos deveriam receber, ok? Nós vamos ter também uma outra situação aí, que é o trabalho infantil. Quando eu falo de trabalho infantil, antes de eu falar precisamente do trabalho infantil, deixa eu deixar uma coisa clara para você. Quando a gente fala aqui de trabalho infantil, que é crime, nós estamos falando daquele trabalho infantil que tira a infância da criança e que impede que ela vá à escola. Você que é criança que está assistindo a minha aula, eu não estou falando daquele trabalho de você lavar a louça para ajudar sua mãe, arrumar o seu quarto que você mesmo bagunça, limpar a sujeira que você faz. Isso não é trabalho infantil. Isso não é exploração infantil. Exploração é o que você faz com a sua mãe, bagunçando aí a sua casa para ela arrumar. Tá bom? Quando eu falo de trabalho infantil, estou falando do trabalho que a criança vai para a roça, né, trabalhar cedo e às vezes tem uma jornada de trabalho igual a de um adulto. Ela acorda cedo e você sabe que a criança que está em fase de crescimento, ela precisa dormir. A gente tira uma criança cedo da cama para ele ir para a escola, para ele estudar. Mas essas crianças aí que eu estou falando referente ao trabalho infantil, elas vão para a lavoura muito cedo e tem uma jornada de trabalho igual ao adulto, para o almoço, pega de novo no tranco e para aí às 5h30 da tarde, quando o sol se põe, que não está dando mais para enxergar nada. Muitas dessas crianças, os pais não permitem que frequente a escola, aí o crime aumenta, aí, porque é lei que a criança tem direito à educação, ela tem direito a ir à escola. Então essas crianças aí, elas acabam não frequentando a escola. Então o crime está em cima disto, tá bom? Ficou claro aí? Tá bom. Histórico da questão agrária no Brasil. A gente sabe que a distribuição de terra no Brasil, ela desde os primórdios que ela tem problema, porque as terras eram devolutas, quem chegava ia tomando de conta, não tinha título definitivo. Então surgia aí os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, e surgia aquela minoria que não tinha acesso à terra. Isso é histórico, desde a colonização do Brasil, porque a gente lembra aí do processo das Seis Marias, né? Que sistema de Seis Marias que era o quê? As terras eram devolutas, então eles recebiam as terras para produzir, não tinham que pagar por elas, iam produzir e partia para a coroa, né? Aí, depois disso, eles criaram a lei de terras. O que seria essa lei de terras? A lei de terra consistia que para a pessoa ser dono da terra, ele tinha que comprar. Como é que o cara ia comprar se ele trabalhou a vida toda naquela terra e o que ele ganhava mal dava para consumir o alimento e muitas das vezes ele ganhava o alimento pelo trabalho. Então aí surgiam os primeiros sem terra, que seriam o quê? Os escravos, ex-escravos, né? Que não tinham direito à terra e crescia mais aí os grandes latifundiários. E surgia também aí o agronegócio, que é algo atual, que é a tecnologia no campo, a mecanização no campo, a produção em grande escala para exportação, usando aí semente selecionada, tecnologia desde do preparo do solo, o plantio e a colheita. Isso tudo aí dá o agronegócio. Aí vem a questão agrária no Brasil atual,
que há uma extensa área concentrada em poucos estabelecimentos rurais, eu citei isso para vocês, e os principais conflitos e focos de violência que crescem no campo, os pequenos produtores acabam sendo sufocados pelos grandes latifundiários, principalmente os que querem comprar as terras para a criação de gado, né? E a luta ainda constante pela questão da reforma agrária, que se encontra no cerne da questão agrária brasileira. O que seria essa reforma agrária? Tirar essas terras que estão concentradas nas mãos de uma minoria e distribuir para famílias, assentar famílias para que elas possam trabalhar, para que elas possam produzir. Mas nos outros conteúdos mais à frente, vocês vão entender direitinho como anda a questão da reforma agrária, quando surgiu esse questionamento e o que evoluiu até agora, tá bom? E, além disso, nós vamos ter os problemas ambientais no campo. Quando eu falo de problemas ambientais no campo, são inúmeros, desde o desmatamento e queimada para o preparo do solo, como também o uso de fertilizante para que a plantação chegue ao nível que deveria no período mais curto, fique pronto para a colheita no período mais curto. Isso faz com que aumente a quantidade de pragas na plantação, isso faz com que haja o esgotamento do solo e a poluição das águas próximas quando ocorre a chuva, que são levados, né, aí pelas enxurradas. Também pode acontecer o uso de agrotóxicos no combate às pragas, que vai poluir também aí o solo, empobrecer o solo e vai causar também problemas na saúde das pessoas, tá bom? Então, há essa questão aí ambiental. E o desmatamento, principalmente por conta das queimadas, né? Porque nas áreas onde a agricultura familiar, onde não há muita tecnologia, é comum o desmatamento e a queima para o preparo do solo. Vamos praticar agora? Vamos ver se você entendeu? Vamos para a primeira questão. Na relação de trabalho no campo, podemos encontrar a junção entre dois trabalhadores ou produtores rurais, no qual um possui a propriedade da terra e o outro apenas a força de trabalho. Esse vai cultivar a terra e depois dividir uma parte da produção com aquele. Lembra que eu falei isso lá atrás, né? Esse tipo de trabalho no campo recebe o nome de quê, gente? Letra A, arrendamento. B, trabalho assalariado. C, parceria. D, endividamento por dívida. E letra E, trabalho infantil. Dá uma analisada aí. Vamos lá. Vamos para a resposta. Aposto que você acertou de cara e ainda falou que é muito fácil. Que você é desses, né? Vamos lá. Se você marcou a letra C, você acertou. A parceria, né, é a junção entre dois trabalhadores ou produtores rurais, no qual um possui a propriedade da terra e o outro apenas a força de trabalho. Ok? Vamos para mais uma questão? Sobre a estrutura fundiária e as relações de trabalho no campo brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. A estrutura fundiária apresenta acentuada concentração da propriedade decorrente das formas de apropriação das terras desde o período colonial. B. A partir de 1850, com a Lei de Terras, todos os trabalhadores rurais passaram a ter acesso à terra. Letra C. A modernização do campo proporcionou a extinção dos contratos de parceria em todas as regiões brasileiras. Letra D. Nas áreas de fronteiras agrícolas, todos os trabalhadores rurais possuem título de propriedade da terra. E letra E. Os boias-frias são assalariados que trabalham nas propriedades de forma permanente com vínculo empregatício. Vamos para a resposta. Vamos ver se você acertou. Vamos lá. A letra A era correta, né? Porque a estrutura fundiária apresenta acentuada concentração da propriedade decorrente das formas de apropriação das terras desde o período colonial. As demais questões estavam corretas, conforme você está lendo aí. Ok? Parabéns mais uma vez a você que acertou. E chegamos ao final de mais uma aula. Obrigada a você que ficou conosco aqui até o final. Entra na plataforma Eduque para encontrar este conteúdo e mais questões para você estar praticando. Tchau, tchau, gente.